noite a todos vocês, bem-vindos ao nosso encontro, hoje quarta-feira, dia 6 de maio, culto de restauração. Que bom que você está chegando aí para sintonizar, para ligar o seu aparelho, televisão, telefone e entrar em contato conosco através deste nosso bate-papo que acontece em todos os nossos encontros públicos. Agora, online, nós estamos levando até o seu lar a palavra do nosso Deus. Antes de nós fazermos a leitura desta noite, quero lembrá-los de que domingo próximo, dia 10 de maio, é um dia muito especial para a Igreja de Nova Vida no Brasil, um dia histórico para nós. Estaremos celebrando 59 anos de vida em solo brasileiro. 59 anos de trabalho pregando o Evangelho do Reino de Deus. E nós queremos celebrar este dia, que também é um dia de comemoração da família, porque é o Dia das Mães. A Nova Vida nasceu exatamente no Dia das Mães. Então são duas datas muito importantes e nós estaremos celebrando juntos, esperamos que você participe conosco, da Ceia do Senhor. Então prepare aí na sua casa o suco de uva, prepare um pedacinho de pão, reúna a família e juntos nós vamos fazer uma celebração, agradecendo a Deus. Há muitas coisas pelas quais nós devemos agradecer a Deus, mas de modo muito especial por este ministério que tem possibilitado a gente alcançar milhares e milhares e milhares de vidas. São 59 anos de trabalho. Amém? Vamos então à palavra de Deus, vamos trabalhar com o texto de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 é uma narrativa já conhecida, mas eu quero fazer a leitura apenas de alguns versículos, mas a leitura vai do versículo 14 até o versículo 28. Diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Vou fazer a leitura até aqui, depois você pode continuar lendo esta narrativa tão importante. Vamos orar. Pai, abençoa agora este momento, esta reflexão. Nós não sabemos como estão aqueles que assistindo agora este momento, esta pregação, este encontro, esta reflexão. Nós não sabemos o estado de ânimo, de saúde, enfim, mas pedimos que, sendo esta quarta-feira uma quarta de restauração, que todos sejam alcançados, Pai, e que haja libertação na vida de todos. Oramos, te agradecemos, é um tempo difícil, sim, mas estamos vencendo dia após dia, debaixo da tua graça, da tua proteção. Recebe o nosso louvor, a nossa expressão maior de gratidão, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o evangelista Lucas, nesta narrativa, ele revela mais uma vez um ato que eu chamo assim, um ato de misericórdia, demonstrado pelo Filho de Deus, ao libertar um homem que estava sob o domínio de um poder maligno, poder das trevas. Interessante é que esta ação de misericórdia provocou uma oposição. Sim, principalmente no meio religioso. E eles passaram então a acusar Jesus de estar associado com os poderes das trevas. Veja, Jesus faz um milagre e eles atribuem este milagre não
como sendo um milagre operado por Deus, mas um milagre operado por forças estranhas. É estranho isso, mas foi uma realidade e isso tem muito a ver com o nosso dia a dia. É muito interessante notar que, como as forças contrárias, sejam elas de que natureza forem, agem quando são vencidas, quando são derrotadas. Em outras palavras, quando uma pessoa reage, quando uma pessoa faz algo e a outra, vamos dizer, não gosta, mesmo sendo verdade aquilo que ouviu, que participou, ela reage sempre no sentido de acusar, como se fosse uma forma de equilibrar a situação. E hoje a gente percebe que a acusação tem sido usada como um argumento para refutar, sim, refutar a verdade que incomoda, a verdade que mexe com as nossas convicções, a verdade que altera o nosso ponto de vista. Então a gente reage desta forma, acusando. Veja, por exemplo, a reação dos fariseus diante também de um homem que era mudo e que Jesus o libertou. Este texto está narrado no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9, verso 34, aqui diz assim: mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então veja, a forma como eles entenderam o milagre operado por Jesus na vida de um homem que era mudo. É pelo poder do príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Interessante é que, enquanto a multidão se maravilhava diante daquele milagre, daquela exposição de bondade, de misericórdia, de compaixão, porque Jesus veio exatamente para isso. Veio para salvar pecadores, libertar oprimidos, devolver a alegria aos tristes. Enquanto a multidão se maravilhava, dizendo, nunca se viu nada parecido em Israel. O outro lado, praticamente os religiosos da época, ao invés de se alegrarem pela saúde do homem restaurado, eles se rebelaram, se revoltaram contra a verdade de Deus. E procuraram motivos para difamar, veja, a obra e o caráter do Senhor Jesus. Interessante que eles não conseguiam diferenciar o que Jesus fazia e o que eles mesmos realizavam. Veja como é interessante isso. Veja a resposta de Jesus a esta crítica. Veja o que ele disse aqui em Lucas capítulo 11, verso 19. Ora, disse Jesus, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem, disse ele, por quem os expulsam os filhos de vocês? Ou, numa outra tradução, os seus discípulos. Vocês estão me acusando de expulsar demônios por Beelzebu. E vocês? Como é que vocês fazem quando vocês expulsam demônios? Não se dando por satisfeitos, eles pediram, foram além, que Jesus provasse aquela verdade, realizando, operando um sinal, disseram eles, do céu. Eles não queriam um sinal apenas realizado aqui na terra, eles queriam um sinal do céu, dizendo, então, nós queremos saber se o que o Senhor está falando, o que você está falando, vem realmente dos céus, vem realmente de Deus. Eles não acreditavam que Jesus tinha o poder de curar. Ainda hoje, poucos acreditam. Poucos têm essa consciência de que Jesus tem poder de curar, de libertar, de transformar uma vida, como uma demonstração do amor. Deus cura, é por amor. Não é para eternizar a vida do homem no contexto de vida humana, de vida terrena. Nós somos eternos no contexto de vida espiritual. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Aquele que participa comigo do pão, como ele explicou na ceia, quem comer deste pão viverá eternamente. Mas no contexto humano, nós não somos eternos. Nós não somos eternos, né? Então, Jesus estava ali tentando transferir para eles uma verdade, mas eles não acreditavam.
Eles não criam que Jesus tinha esse poder, essa capacidade. Eu quero dizer para você que em nosso tempo não é diferente. Não é diferente no contexto de confrontar as obras de Deus com as astúcias de Satanás, que sempre procura, ainda hoje, imitar a verdade divina. Sempre. No sentido de anulá-la, no sentido de desfazer a verdade. Então, vocês fazem, nós também fazemos. Não foi assim com Moisés? Quando começou a demonstrar diante de Faraó os sinais, as maravilhas de Deus, visando a libertação do povo, o texto nos diz que Deus mandou Moisés jogar o seu cajado no chão e aquele cajado se transformaria numa serpente. E assim Moisés o fez. Mas imediatamente o faraó chamou os magos do Egito, que fizeram a mesma coisa com as suas mágicas. A mesma coisa. Quando Moisés, por ordem de Deus também, lançou um pouco de água do rio Nilo e derramou sobre a terra, imediatamente as águas do Nilo se transformaram em sangue. Mas Faraó não se deu por vencido. Chamou seus magos mais uma vez. E eles fizeram, através das suas magias, a mesma coisa. Ora, é muito importante a gente atentar que as forças do mal tentam, por todos os meios, imitar os feitos de Deus. Deus faz algo, o mundo quer mostrar que sabe fazer também e muitas vezes fazer melhor do que Deus. Então vejamos aqui como Jesus refutou todos os ataques, todas as acusações dos religiosos diante da libertação operada na vida de um homem que era, segundo o texto, mudo. Em primeiro lugar, Jesus mostrou que ninguém luta contra si mesmo quando está diante de uma ameaça, quando diante de um ataque. Quando você está sendo confrontado, quando você está diante de um desafio, de uma batalha, você se arma para lutar contra aquilo que investe em direção à sua vida. Você não luta contra si mesmo. Veja o que diz. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. E ele complementou: se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Como o seu reino pode subsistir? Deixe-me fazer aqui uma observação. Quando uma pessoa resolve, eu diria assim, quebrar regras, deixar a casa e perambular pelas ruas, principalmente nesta nossa época, rejeitar as recomendações, o uso de máscaras como algo assim, isso é desnecessário. Há poucos dias atrás, houve uma briga em razão do uso de máscara e acabou gerando morte. Interessante, né? Então, quando uma pessoa toma decisões assim, de não higienizar as mãos, as roupas, isso é exagero. O que ela está fazendo? Ela simplesmente está lutando contra si mesma. Contra si mesma. Não apenas contra o corona, está lutando contra si mesma quando ela se deixa levar por pensamentos assim vazios. Isso não precisa, está tudo bem. Jesus mostrou, queridos, que aquela oposição que ele sofria carecia de lógica. Por quê? Porque o segredo para se conquistar uma vitória, seja qual for o tipo de batalha, o segredo está centrado na união, no envolvimento, na participação de todos. Se uma família, por algum motivo, entra em conflito, em desencontros, ela não vai conseguir se manter de pé. É o que Jesus diz aqui. Se não houver uma unidade, uma disposição de todos caminharem na mesma direção, não vai ter sucesso a empreitada. Ora,
Os problemas que o Brasil tem enfrentado, e não só o Brasil, mas muitos outros países, me parece que tem a ver com a diversidade de opiniões, de achismos, de palpites infundados, de decisões pessoais. Há muitas falas, há muito barulho, como usa-se dizer nas mídias aí, está havendo muito barulho num determinado setor, porque está faltando unidade, está faltando participação. O profeta Amós fez uma afirmação que é muito relevante neste sentido. Ele diz assim: duas pessoas andarão juntas. É uma pergunta. Se não estiverem de acordo, não é possível. Enquanto não olharmos na mesma direção, remarmos no mesmo ritmo, dificilmente o barco chegará ao seu destino. Então, me parece que esta oposição que Jesus sofreu, ainda hoje se faz sentir em muitas das nossas práticas, em muitas das nossas atividades. Mas nós precisamos atentar para o fato de que, será que eu estou lutando contra mim mesmo? Será que a falta de obediência às regras, às normas? Nós estamos hoje, dia 6, há uma previsão para que dia 10, dia 11, segunda-feira, a quarentena seja suspensa. Mas nós precisamos de entender que um decreto de governo não afasta o vírus, não coloca um ponto final nessa contaminação, não. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Vamos continuar atentos, vigilantes, obedientes. Não vamos lutar contra nós mesmos, a não ser que você não tenha amor à sua vida. A não ser que você desvalorize, né, este dom maravilhoso, gracioso que Deus nos deu, que é a vida. Mas veja ainda uma outra coisa. Jesus mostrou que eles estavam, estes religiosos, se opondo não apenas contra as verdades de Deus, mas lutando, mais uma vez, contra si mesmos. O versículo 9 diz assim: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Nós citamos este texto logo no início. Em outras palavras, qual o poder que vocês usam para expulsar os demônios, para expulsar esta força maligna que domina os seus seguidores? Ora, todas as vezes que as verdades de Deus sofrem oposição, os opositores são os que mais perdem valores. Você entende isso? Todas as vezes que as verdades de Deus sofrem oposição, os opositores são os que mais perdem valores. Nesta fase que nós estamos vivendo, deixe-me fazer aqui uma pequena digressão, né? Há muitas críticas, há muitas censuras em relação à igreja, que está mais preocupada com seus valores materiais, com os dízimos. Nós temos aí ouvido tantas coisas a respeito disso. Eu ouvi uma pessoa dizer, uma das postagens aí, que dízimo não é mensalidade de um clube. Eu concordo plenamente. Dízimo não é a mensalidade de um clube. Dízimo é um ato de obediência. Dízimo é um princípio bíblico. Dízimo é uma demonstração de fidelidade. Dízimo é o sentimento que a gente tem em relação à obra de Deus. Dízimo é um ato de desprendimento, de submissão. Não é mensalidade. É algo muito mais profundo. Que adianta obedecer todos os mandamentos se nós faltarmos em um, estamos desobedecendo todos. Então, há muitas coisas acontecendo, sendo faladas aí, e a gente precisa prestar atenção. Afinal de contas, a minha luta é contra quem? É contra o outro que está pregando uma mensagem diferente da minha? Ou é contra o diabo? Ou é contra essas forças malignas? Ou é contra esse vírus que a gente não sabe, na verdade, onde ele está? Então, há uma preocupação generalizada, né? Jesus pergunta, vem cá, qual o poder que vocês usam? Se eu expulso o demônio por Beelzebu, e vocês? Qual é o Deus que vocês usam para expulsar demônios?
Na igreja primitiva, houve no início, uma perseguição aos apóstolos e discípulos do Senhor. Quando o apóstolo Pedro foi levado diante do Sinédrio para justificar o que estava fazendo, houve ali também uma forte oposição contra ele. Diz o texto que neste ínterim levantou-se um dos membros do Sinédrio, chamado Gamaliel, e disse o seguinte, Atos capítulo 5, portanto, neste caso, eu os aconselho, disse Gamaliel, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então veja, contra quem eu estou lutando? Contra quem eu estou exercendo oposição? Gamaliel tinha toda a propriedade para falar isso. É bom que vocês acordem para não perceberem que estão lutando contra Deus. Este confronto, queridos, entre o poder de Deus e o poder de Satanás, nos mostra que na guerra espiritual não pode haver neutralidade. Não pode haver neutralidade. Veja o que diz Lucas aí no capítulo 11, verso 23. Aquele que não está comigo, disse Jesus, é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, disse o Senhor, espalha. Ora, Jesus nunca desconheceu a força e a presença de Satanás no mundo. Nunca. Ele não era alienado a ponto de desacreditar desta força maligna. Não. Portanto, as duas forças operantes no mundo continuam sendo o poder de Deus e o poder de Satanás. Por isso, não pode haver neutralidade na escolha desse poder. O texto deixou para nós uma lição muito importante sobre as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas reações diante de certos desafios. Ele contou a história, inclusive, de um homem que era possuído por um demônio, falando da neutralidade. Um dia, esse demônio resolveu sair, deixar aquela habitação, que era a vida do homem. Deixa-me ler o texto. Quando um espírito imundo sai de um homem, disse Jesus, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa vazia, varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, disse Jesus. Veja, depois de se ver livre de um espírito imundo, o homem não procurou preencher a sua vida com a verdade, com a presença de Deus, com os valores espirituais. Ele se deixou neutralizar, não tomou uma atitude, não tomou uma decisão. E a neutralidade espiritual, ela é uma ameaça à saúde espiritual. Por quê? Porque não basta ter uma casa limpa, arrumada, em ordem. Não. A casa do homem ficou em ordem quando o espírito imundo a deixou. Mas ela permaneceu vazia. E uma casa vazia é um convite para o mal se aninhar nela. Então, precisamos aprender a lidar com as oposições, com os opositores. Precisamos nos abrir e pedir que o Espírito Santo encha o nosso coração, a nossa vida, que preencha os vazios, que nós não tenhamos mente vazia, é um perigo. Não fique aí divagando, flutuando aí nas nuvens dos pensamentos. Não. Tenha algo mais concreto, mais consistente. Não dê espaços para que as discórdias, as divisões, as dificuldades do momento fragilizem a sua vida. Não dê ouvidos às críticas, às contendas
as coisas que são ditas em relação até mesmo à sua vida pessoal, à sua família, ao seu trabalho, à sua igreja. Não, tenha cuidado, não dê espaços, porque nós temos uma presença que está conosco em todo o tempo. Mesmo nesse tempo de isolamento, de confinamento, de quarentena, enfim, mesmo nesse tempo que estamos privados de um contato maior, tudo bem, vamos passar, vamos enfrentar, vamos acreditar que Deus está conosco. Como disse o salmista Davi, na tua presença há fartura de alegria. Ora, se a presença de Deus está com você, não há de faltar alegria, não há de faltar paz, não há de faltar entusiasmo, não há de faltar coragem, disposição de você dizer, não, eu vou vencer. Não, há uma onda, um pessimismo. Eu conversei com vários colegas, né, a respeito da volta da igreja às suas atividades. Há muitas exigências. Crianças não podem entrar, já Brasília tem essa norma, crianças não podem entrar, pessoas acima de 60 anos não podem entrar, precisa haver medidor de temperatura na entrada, álcool gel, máscara, distância de 2 metros, uma loucura. Primeiro, acima de 60 anos não pode. Eu seria o primeiro a ser barrado. Não pode entrar. Não pode, mas eu sou o bispo. Não pode entrar, acima de 60 não pode. Então há muitas, não vamos nos preocupar com isso. Não vamos. Deus está conosco na presença de Deus. Enquanto isso, curta a presença de Deus onde você está, na sua casa, no convívio aí com os parentes que você pode ter contato. Os netos não podem, porque são crianças, não podem chegar perto dos avós, mas curta isso. À tua direita há delícias perpetuamente. Acredite nisso e desfrute desta alegria, vivendo nesta presença, independentemente das circunstâncias, das dificuldades, dos opositores, daqueles que não entendem o que a igreja de hoje está fazendo. Graças a Deus que a igreja tem trabalhado, ficou ouvindo pregações, ministrações, lives que são vinculadas aí nas mídias. A igreja está acordada. Há pastores, inclusive eu ouvi um deles dizendo, olha, eu estou em jejum, dando orientação para que crianças não façam jejum, pessoas com problemas de diabetes, mas eu estou fazendo, vamos fazer um jejum. É preciso a gente acordar. A oposição é forte, queridos. O mundo não quer que a igreja prevaleça. O mundo está buscando oportunidade para dizer, como alguém já disse, o que adiantou o jejum programado aí para o país todo? Vamos fazer um jejum. O que aconteceu? Aconteceu. Se não fizéssemos, talvez seria pior. Se não usássemos máscaras, poderia ser pior. Se não ficarmos em casa, pode ser pior. Aquele jejum está na presença de Deus. E no momento certo, Deus vai agir. Então, continuemos orando, continuemos acreditando, continuemos buscando esta presença santa, porque há fartura de alegria na presença de Deus. Que Deus abençoe você. Que você fique firme, que você avance, e que a sua vida seja restaurada para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração? É sempre bom terminarmos com uma oração, não é verdade? Então, acalme seu coração aí. Se você conseguiu guardar alguns pensamentos, amém. Se não, receba esta oração em nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo bem parecido com o tempo de Jesus. Há opositores, há críticas, há zombarias, há descrédito, mas acima de tudo, Senhor, há corações que batem no compasso do teu coração. Há pessoas que acreditam, há pessoas que estão numa dependência total de Ti. Eu quero abençoar todos aqueles que estão participando conosco, a casa, o trabalho, os projetos, os sonhos que não podem ser deixados de lado. Continuaremos sonhando, Pai, porque cremos que esta é a Tua vontade em nos abençoar.
Que essa alegria que vem através da tua presença inunde esta vida, este lar, esta pessoa, onde quer que ela se encontre neste momento. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, queridos. Lembrando a você, antes de nós nos despedirmos, que domingo estaremos celebrando, então, a ceia pela manhã, no culto das 10 horas. Participe conosco. É festa na nova vida, é festa na família, é festa nos céus. Que Deus abençoe você. Uma boa noite a todos e que o Senhor seja com você em nome de Jesus e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém e amém.